Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar hoje então mais uma aula de ciências. Nós estávamos falando sobre os seres mais simples, né? Falamos sobre os vírus, falamos sobre bactérias, falamos sobre doenças relacionadas a esses tipos de seres. Nós falamos sobre o grupo protista, né? Que são compostos por algas, protozoários e fungos, né? Vimos as diferenças entre esses seres. E agora nós vamos para o módulo 3, que vai tratar então do reino plantário, o reino das plantas. Esse módulo ele está dividido em 2 capítulos. Então, capítulo 5, conhecendo os vegetais, são as briófitas e as pteridófitas, e depois o capítulo 6, as gimnospermas e as angiospermas. Hoje nós vamos utilizar nossa apostila e um site interativo de biologia. Então, eu vou começar falando aqui da apostila, depois a gente vai para o site, tá? Capítulo 5, então. Conhecendo os vegetais, briófitas e pteridófitas. Vamos aqui a terra verde e vamos acompanhar então a leitura. Quando olhamos uma floresta exuberante, é difícil imaginar que a Terra tenha existido sem as plantas. Mesmo assim, é fato que o planeta ficou inabitado por milhares de anos. Foi somente há cerca de 500 milhões de anos que surgiram os primeiros vegetais em terra firme. Atualmente, no reino das plantas, estão catalogadas mais de 300 mil espécies, sendo todas fotossintetizantes, eucariontes e pluricelulares, as quais habitam os mais variados ambientes. Então, para ser planta, tem que ser um ser fotossintetizante, tá? Produz seu próprio alimento, a sua própria energia através da fotossíntese. É um ser eucarionte, então possui células que possuem o núcleo, tá? O material genético dentro desse núcleo que está protegido, e são pluricelulares, tá? Além disso, é graças às plantas terrestres que a vida se mantém em terra firme, pois além de serem a base da cadeia alimentar, elas fornecem parte do gás oxigênio, estabilizam o solo com suas raízes, atuam na manutenção do clima local, servem de abrigo para outros seres vivos e garantem matéria-prima para várias atividades humanas. Conquistando o ambiente terrestre. Antigamente, muitas espécies de algas habitavam a superfície das águas rasas, próximas às poças de água, margens de rios, lagos e mares, ficando sujeitas às variações de volume de água nesses ambientes, devido aos períodos de chuva e às secas ocasionais. Com o passar do tempo, essas algas começaram a sobreviver em terra firme nos períodos de seca, em decorrência de alterações químicas em suas células, que impediam a desidratação quando estavam no ambiente terrestre. A seleção natural favoreceu essas algas, que geraram descendentes aptos a viver fora da água, ambiente que oferecia uma série de vantagens a eles, como melhor exposição à luz solar, solo rico em nutrientes minerais e maior quantidade de gás carbônico. Então, antigamente o que se tinha muito eram espécies de algas que viviam muito próximas à superfície, tá? E com o passar do tempo, essas algas então sofreram algumas alterações químicas em suas células que possibilitavam elas viver em ambientes terrestres, tá? E aí então começou a colonização de ambientes terrestres por esses seres, tá? Aqui a gente tem uma imagem de algas de cor verde que se desenvolvem nas rochas e ficam expostas de acordo com os regimes das marés. Ao longo do tempo, as plantas foram classificadas de diversas formas, mas em todas essas classificações, sempre se partia de um grupo ancestral de algas verdes, tá? Então, que seria ancestral das plantas. Atualmente, o reino plantário está dividido em 4 grandes grupos, de acordo com os seguintes critérios. Então, se tem presença ou ausência de vasos condutores de seiva, depende de água para reprodução, presença ou ausência de estróbilos e sementes, e presença ou ausência de flores, sementes e frutos. Então, com essas características aqui, se conseguiu dividir
as plantas em 4 grandes grupos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a imagem de musgos, que são plantas que não possuem vasos condutores. Nós temos as samambaias, tá? Que já apresentam vasos condutores. Nós temos aqui os pinheiros, que têm a presença de estróbilos e sementes. E nós vamos ter, por último, aqui a abóbora. A abóbora é uma planta que ela vai apresentar flores, sementes e frutos. Então, cada uma dessas plantas aqui, ó, fazem parte de um grupo específico. Os musgos fazem parte de um grupo, as samambaias de outros, pinheiros e a abóbora, tá? Aplicando o assunto. A evolução dos seres vivos pode ser estudada e representada por gráficos conhecidos como árvores filogenéticas ou cladogramas, tá? Vocês já viram os cladogramas lá quando a gente estava estudando sobre espécies. Nesses gráficos são representados indivíduos, seus ancestrais em comum e as características que foram surgindo durante a evolução das espécies. O cladograma a seguir mostra as relações evolutivas entre os distintos grupos de plantas, que são as briófitas, que contemplam os musgos, as pteridófitas, que contemplam as samambaias, as gimnospermas, que têm os pinheiros, e as angiospermas, plantas que vão possuir flores, sementes e frutos, como as árvores frutíferas. Então, os 4 grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Cada ponto de ramificação do cladograma refere-se ao aparecimento de uma nova característica desses grupos vegetais, tá? Então, primeiramente, nós tínhamos as algas, né? E a partir dessas algas, então, se originou um ancestral comum, se originou um ser que deu origem a todas as demais plantas. E com o passar do tempo, as plantas elas foram ficando mais complexas e desenvolvendo mais estruturas. Então, depois das algas aqui e as primeiras plantas, surgiram as briófitas, tá? As primeiras plantas que surgiram foram as briófitas. E aí, depois surgiu uma característica que são as primeiras plantas vasculares. Então, são as plantas que têm um sistema vascular, que tem sistema condutor. E com essa característica surgiram as pteridófitas, tá? Que são as samambaias, as avencas. Depois dessas pteridófitas surgiram uma nova característica, que foram plantas com sementes. E aí dessas plantas com sementes surgiram as gimnospermas. Depois surgiu novas características, que foram plantas com flores e frutos. E essas plantas com flores e frutos, elas englobam o grupo das angiospermas. Então, de novo, primeiro surgiu então de plantas as briófitas, que pode ser representada pelos musgos. Aí surgiram as plantas vasculares, são plantas que possuem vasos condutores, tá? Como se fossem nossas veias, tá? E aí surgiram então as pteridófitas. Depois surgiu outra característica, que foram plantas com sementes, então surgiram as gimnospermas. E depois surgiram plantas com flores e frutos, que foram as angiospermas. Então, em complexidade, nós partimos das menos complexas, que são as briófitas, e as mais complexas, que são as angiospermas. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as angiospermas são as que vão ter em maior abundância na Terra e vão ter maior diversidade pelas suas características. E são as plantas, então, mais complexas. Então, as briófitas foram o quê? As primeiras plantas terrestres. E aí, nós vamos lá para um site. Ó, esse site aqui, ó, chamado Planeta Bio. Vou ensinar vocês a acessar. E depois... Aqui, ó, vocês vão escrever lá Planeta Bio. Ele vai abrir, ó, vocês cliquem. Pronto, esse que é o site. É um site de biologia que tem vários assuntos, tá? Um site interativo. Conforme você coloca o cursor do mouse sobre esses temas, ó, por exemplo, fisiologia, ó, ele vai abrir vários itens
que vai ter, então, ser tratado todos esses tipos de assunto. No nosso caso aqui, nós vamos lá em Biodiversidade 2, que vai estar, então, tratando do reino Plantae, tá? Nós vamos ver o reino Plantae e os órgãos vegetais, ok? Ó, deixa eu fechar aqui que já tinha aberto outro. Tá aqui, ó, reino Plantae, os grupos vegetais, criptógamas e fanerógamas. Antigamente, se dividiu os grupos de planta em apenas 2 grandes grupos, tá? Elas ainda são divididas, mas hoje a gente tem uma maior divisão. Foram os 4 grupos, tá? As criptógamas e fanerógamas está relacionado aos órgãos reprodutivos. Então, as criptógamas são as plantas que não possuem os órgãos reprodutivos visíveis. Já as fanerógamas são as plantas que possuem os órgãos reprodutores visíveis. Nas criptógamas, nós vamos ter as briófitas e pteridófitas, e nas fanerógamas, nós vamos ter as gimnospermas e angiospermas. Então, vocês vão clicar assim, ó, classificação vegetal. Pronto. E aí, vai abrir então essa página e vai estar falando mais objetivamente sobre cada grupo dessas plantas. Então, nós não vamos ficar seguindo com leitura no livro, ok? Nós vamos pela essa página aqui. Então, novamente, nós temos então aqui, né, um tipo de cladograma, tá? Que demonstra então a evolução das plantas que eu já havia comentado. Nós tínhamos então primeiramente as algas, só que as algas são do reino protista, tá? E depois então, a partir desse ancestral das algas aqui, nós temos as plantas. Então, nós temos o surgimento, as primeiras plantas com embriões protegidos em suas estruturas especiais, tá? E aí tem a formação das briófitas, que os representantes maiores são os musgos. Depois surgem as primeiras plantas com vasos condutores de seivas, também são chamados de traqueófitas, tá? Então, representado pelas samambaias. Depois surgem as primeiras plantas com semente e grão de pólen, que são as gimnospermas, como os pinheiros. E depois nós temos as angiospermas, que surgem as primeiras plantas com flores e frutos. E o que é uma planta? Para pertencer então ao reino vegetal, relembrando, tem que ser um ser eucarionte, possuir as células com várias organelas e um núcleo protegendo o material genético, ser autotrófo fotossintetizante, então produz seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, ter cloroplastos com as clorofilas A e B, ser múlti ou pluricelular, as células com parede celular de celulose e ter ciclo apodiplobionte. Isso aqui nós vamos ver mais para frente. Mas o que vocês precisam saber é que para ser uma planta tem que ser um ser eucarionte, autotrófico fotossintetizante, multicelular, e ele possui então os cloroplastos. Vamos então para as primeiras plantas que surgiram, que foram as briófitas. Quem são as briófitas? O grupo das briófitas é constituído pelos musgos, hepáticas e anthoceros, tá? Esses aqui são os representantes desse grupo. O maior representante é o musgo, que é o mais conhecido, tá? Então, são vegetais de pequeno porte que ainda necessitam de água ou meio úmido para a reprodução. Então, as briófitas, elas são totalmente dependentes da água, tá? Então, foram as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre. Pode ser encontrados em pântanos, aderidos a troncos, solo úmido, muros, rochas e até em ambientes gelados, como a tundra. Tá? Então, as briófitas foram as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre. São plantas totalmente dependentes da água, plantas de pequeno porte, tá? Bem pequeno mesmo. São plantas, então, que vão parecer como se fosse uma graminha, tá? Que a gente encontra assim, em rochas, às vezes em parede úmida, em troncos de árvore. As características principais são avasculares. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva, tá? O transporte de água na planta ocorre por um processo chamado de osmose,
tá? É um processo que ocorre lentamente entre uma célula a outra, tá? De uma célula a outra, um processo chamado de osmose. É assim que a água passa pelas estruturas da planta, juntamente com os nutrientes que ela necessita. Não tem flores, sementes ou frutos, tá? O principal é esse aqui, ó, não são avascular. O transporte de água é por osmose, é um processo que ocorre, tá, de transporte de água entre uma célula e outra, porque ela não tem vasos condutores, tá? São tipos de plantas bem simples mesmo. Não tem flores, sementes ou frutos. Briófitas, um exemplo do grupo de briófitas, são os musgos, as primeiras plantas que habitaram o ambiente terrestre. Aqui nós temos o exemplo de uma briófita, tá? Como seria a organização do corpo de uma briófita. Elas não têm raízes, mas elas têm os chamados rizóides. Também vão ter um caule, mas vão ter os tal dos cauloides, tá? Isso aqui é como se fosse a estrutura de uma briófita. E essas estruturas aqui estão relacionadas também com sua reprodução, tá? Aqui nós temos, então, o ciclo de vida das briófitas, como que ocorre, tá? Aqui ainda o ciclo das briófitas. Vamos só ver, então, como que ocorre esse processo de reprodução. Estrutura, rizóide, cauloide, isso aqui são os filóides, seta, calíptra ou cápsula, que contém o esporângio, tá? Isso aqui vocês não precisam decorar, só vocês entender como que ocorre mesmo, tá? Então, na estrutura das briófitas, na extremidade existe uma estrutura chamada arquegônio. Lá dentro vai conter a tal da oosfera. É dentro dessa oosfera que vai ocorrer a fecundação, tá? Que vai formar o zigoto, que ele vai se transformar num embrião e vai formar numa nova planta, tá? A parte masculina, tá? Tem o anterídeo, que solta os anterozoides, que pela água vão chegar até esse arquegônio. Então, a reprodução sexuada, tá? Precisa da parte feminina e precisa da parte masculina, tá? Aqui como ocorre, então, a calíptra, que tem dentro dela os gametas, libera esses esporos, tá? Novamente, calíptra, que é uma das partes das briófitas, ela vai liberar os esporos e é através desses esporos que vai ocorrer a fecundação. Novamente, o anterídeo é a parte masculina, vai chegar pela água até a oosfera e vai ocorrer a fecundação, tá? Até a formação de novas plantas, ok? Então, essas são as briófitas, ó. De novo, as briófitas são representadas, ó, pelos musgos, hepáticas e antoceros. São plantas avasculares, não possuem sistema condutor de seiva e transportam a água por osmose, que é um processo que ocorre de transporte dos nutrientes de uma célula a outra. Não tem flores, sementes ou frutos. Essas são as primeiras plantas que surgiram no ambiente terrestre. Lembrar que elas são de pequeno porte, ó. São as menores plantas que vão ter. Depois surgiram as pteridófitas, tá? Então, as pteridófitas é formada pelas samambaias, samambaiaçus, as avencas, tá? São as primeiras plantas vasculares. Então, as briófitas, elas não eram vasculares, tá? Ocorre o transporte de água por osmose. Já as pteridófitas, elas são vasculares, já surgiram aí o sistema vascular, como eu falei, como se fossem as veias. Tem tecidos reforçados com lignina, substância que confere resistência e ajuda na sustentação. Vive em diversos locais, florestas, campos
e são muito utilizadas como plantas ornamentais, tá? E elas são também muito dependentes da água para reprodução. A diferença das pteridófitas para as briófitas, elas já vão ser maiores e elas vão possuir vascularização, tá? Então, são traqueófitas, porque são vasculares. Traqueófitas é outro nome para falar que são plantas vasculares. Então, possuem vasos condutores de seiva. Esses vasos são o xilema e o floema, mas ainda não vão ter flores, sementes ou frutos, tá? Essas são as pteridófitas. Os principais representantes são as samambaias. Os samambaiaçus são essas samambaias bem grandes aqui, ó, tá? Elas são muito utilizadas como plantas ornamentais. Como que é formada a estrutura de uma pteridófita? Então, aqui a gente tem aqui um desenho, né, de como que são as pteridófitas. A gente viu que as briófitas elas não tinham raízes, mas sim chamados rizóides, que são estruturas mais simples. Já as pteridófitas já vão ter, ó, raízes, tá? E aí nós temos os folíolos. Cada estrutura dessa daqui, ó, como se fossem as folhinhas, são os folíolos, tá? Então, as pteridófitas, como as samambaias, são formadas por folíolos. Dentro desse folíolo aqui, ó, dentro de uma folhinha dessa que tem na estrutura, atrás tem os chamados soros, que são aqueles pontinhos que vão ter abaixo dessas plantas. Se você tiver alguma samambaia em casa, dá uma olhada atrás das folhas dela, dos folíolos, para ver se vocês não encontram essas estruturas pequenas aqui. Deixa eu ver se aqui no livro tem uma imagem bem aqui. Aqui nós temos a samambaia, ó, e também tá mostrando, ó, dentro de cada partinha dessa nós temos então os folíolos e tem os soros, que são esses pontinhos pretos que vão ter aqui, ó. Esse aqui, ó, esses pontinhos, tem uns mais escurinhos, mais amarronzados, mas são essas estruturas aqui, ó, que são os soros. É a partir disso daqui que as pteridófitas vão se reproduzir, tá? Dentro desses soros aqui, tem várias partes pequenininhas que são os esporos. Esses esporos que vão ser lançados no ambiente para ocorrer a germinação. Então, ó, atrás das folhas, atrás dos folíolos, tá? Isso aqui é uma folha. Tudo isso aqui é uma folha. Cada partinha dela é um folíolo. E nesses folíolos vão estar compostos os soros, que vão ter os esporos ou esporângios. Esses esporos, então, vão ser liberados no ambiente para que ocorra a fecundação, o brotamento de outras plantas, tá? Então, a organização corporal de uma pteridófita também, tá? Que só tá mostrando como que ocorre o processo de fecundação, tá? E aqui a gente vai mostrar, então, esse processo de fecundação. Então, nós temos uma folha, a folha é formada por folíolos. Nesses folíolos, nós temos os soros, atrás da folha, que vai ter os esporos ou esporângios. Eles vão ser liberados, tá? No ambiente. Eles precisam da água para esses esporos, então, germinarem. Ocorre, então, a germinação, tá? E aí já chega numa outra fase chamada de gametófito, que é onde forma o prótalo. E aí vai formar, então, ocorrer essa germinação, vai formar com os anterozoides, vai ocorrer a fecundação, vai formar um embrião e até uma nova planta, tá? De novo, nós temos a folha composta de folíolos, e nesses folíolos vão ter os soros. Nesses soros tem os esporângios ou os esporos, que vão ser liberados no ambiente e pela água, elas vão então formar uma nova planta. Ocorre o processo de fecundação e forma uma nova planta. Então, as pteridófitas são o segundo grupo, então, que surgiram, são representados pelas samambaias, tá? E são as primeiras plantas vasculares. Briófitas não têm vascularização, não são plantas vasculares, necessitam totalmente da água, vivem em ambiente úmido,
tá? Tem pequeno porte. E elas fazem o transporte de água por osmose. Pteridófitas já são as plantas que possuem vascularização, são vasculares, mas ainda não têm flores, sementes ou frutos, ok? E nós vamos então para as gimnospermas, foram o terceiro grupo que surgiram, tá? Então o grupo das gimnospermas é composto pelos pinheiros, araucárias, as sequoias, os cedros, etc. A gente vê que a complexidade já aumenta e o número de plantas que representam esse grupo também. Trata-se do primeiro grupo de plantas na história evolutiva da Terra a conquistar definitivamente o meio terrestre. Antes, as pteridófitas e as briófitas, elas ainda são, dependentes da água. As briófitas são mais dependentes ainda. E depois nós temos as pteridófitas, que elas ainda precisam da água para reprodução. Já as gimnospermas, nós dizemos que elas conquistaram definitivamente o meio terrestre, porque elas não vão depender mais da água que nem as briófitas e as pteridófitas. A reprodução desse grupo não depende da água, graças à estratégia de polinização. Então, a fecundação aqui ocorre por polinização. São encontrados em várias áreas do globo, sendo a taiga, tá, que é um tipo de floresta, caracterizada pela chamada floresta de coníferas, que são gimnospermas típicas. Então, nós temos uma floresta de apenas gimnospermas. Exemplos de gimnospermas, os pinheiros, araucária, os pinheiros, as sequoias, os cedros. Então, são plantas vasculares, tá? A partir daqui das pteridófitas, nós já temos vascularização. As gimnospermas, então, continuam, são plantas vasculares. São as primeiras plantas sifonógamas, ou seja, que produzem grão de pólen. Então, aqui nós já temos uma característica nova. Então, antes não tinha vascularização, não tinha vasos condutores. Em pteridófitas já surgem esses vasos condutores. Em gimnospermas, além de continuar com os vasos condutores, aparecem o pólen. Então, são plantas que produzem grão de pólen e a partir dele o tubo polínico. Tá? Nós sabemos que o pólen é muito importante para fecundação, tá? E é disperso esse pólen principalmente por agentes dispersores como insetos. São as primeiras fanerógamas, isto é, que têm estruturas reprodutivas visíveis, tá? Nesse caso, são dotados de estróbilos ou pinhas. Os estróbilos ou pinhas, que são chamados nas gimnospermas, são as estruturas reprodutoras, são as estruturas que vão ser usadas para reprodução. São as primeiras plantas espermatófitas, isto é, dotadas de semente. Então, nas gimnospermas surgem o grão de pólen, surgem as sementes, tá? Ainda não apresentam flores verdadeiras ou frutos. Então, o terceiro grupo são o grupo das gimnospermas. A organização corporal de uma gimnosperma, que é a formação do gametófito feminino. Uma das características marcantes de uma gimnosperma, como pinheiro, é o aparecimento de estróbilos, tá? Os estróbilos, então, são estruturas que vão surgir para o processo de reprodução. Os estróbilos surgiram a partir de modificações das folhas. Então, há dois tipos, o megaestróbilo, que é o feminino, e o microestróbilo, que é o masculino. E aqui nós vamos ver, então, na imagem, como é formado esse megaestróbilo. Então, a gente tem o megaestróbilo, ó. Dentro dessas estruturas, então, a gente tem o megasporângio, que é ou o óvulo, tá? Então, por meiose, ó, vai ocorrer, então, a divisão. Na 3, aqui nós temos a estrutura masculina, que é o microestróbilo. Ele é menor em relação ao estróbilo feminino, tá? E vale ressaltar, ó, que algumas gimnospermas são monóicas, então vão ter as estruturas tanto feminina quanto masculina. Outras são dioicas, isto é, cada planta com um único tipo de estróbilo. Então, nós vamos ter plantas gimnospermas com as duas estruturas, os dois órgãos reprodutores, tá? Que no caso é chamado de megaestróbilo e microestróbilo. E vão ter plantas que vão ter apenas o megaestróbilo e outra planta o microestróbilo, tá? Como se elas tivessem os dois sexos na mesma planta. Aqui nós temos então o detalhe da fecundação e da formação
de semente. Nós vamos ver rapidamente, ó, como que ocorre o processo de fecundação. A célula espermática chega lá no tubo polínico, forma o chamado zigoto. Ocorre então a divisão celular, vai formar então o embrião. Tudo isso está dentro então do megaestróbilo, tá? Forma então a semente formada em corte, tá? O embrião maduro, o endosperma e a casca. Então formou-se uma semente. Então aqui a gente tem então o processo de, como seria o processo de fecundação, com cada planta com um órgão reprodutor. Aqui nós teremos então uma gimnosperma com órgãos masculinos e uma gimnosperma com órgão feminino. Ó, nós temos então a parte masculina. Ocorre o processo chamado de meiose, que é um processo de divisão celular, com os grãos de pólen. Ó, esses grãos de pólen então vão fecundar, tá? Vão fecundar essa parte do megaestróbilo, vão formar então uma semente. Ocorre então a divisão celular, vai se dividindo, tá? Até formar uma planta. Então nós temos a parte masculina e a parte feminina. A parte feminina então é esse gametófito aqui, ó, que faz parte da estrutura do megaestróbilo, e a parte masculina chega os grãos de pólen, fecunda, forma uma semente, tá? Dentro dessa semente então tem um embrião, vai formar uma planta jovem até formar uma planta adulta. Então, gimnospermas são plantas vasculares, tá? São as primeiras plantas a produzirem grão de pólen e são plantas ainda vasculares e são plantas dotadas de semente. De novo, briófitas não eram plantas vascularizadas, as primeiras plantas que colonizaram o ambiente, tá? Plantas mais simples, que faziam um processo de transferência de água, fazem um processo de transferência de água dentro da sua estrutura por osmose, tá? Pteridófitas são plantas já mais desenvolvidas, que apresentam raízes, que apresentam vascularização, tá? Mas ainda são dependentes da água para sua reprodução. Exemplo, as samambaias. As gimnospermas depois surgiram, plantas vasculares, possuem vasos condutores, tá? Elas já começaram a produzir grãos de pólen, são as primeiras plantas com sementes. Então, na gimnosperma surgem o grão de pólen, tá? E sementes. E o último grupo são das angiospermas. Nas angiospermas, então, ó, trata-se do grupo de vegetais mais abundantes e de maior diversidade do planeta, com cerca de 23.500 espécies. São encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos, em ambientes secos ou úmidos. A tremenda irradiação adaptativa desse grupo pode ser explicada principalmente por terem sementes protegidas por frutos, que aumenta da dispersão, por terem flores de variados aspectos que atraem diversos tipos de agentes polinizadores. Então, é o grupo com maior diversidade do planeta. As principais características continuam sendo plantas vasculares, possuem sementes, tá? A estrutura reprodutora é visível, tá? Possuem grão de pólen tubo polínico e vão ter frutos protegendo as sementes, tá? Então, são as plantas mais complexas. Possuem vascularização, possuem sementes, possuem estrutura reprodutora visível, possuem grão de pólen e tem frutos, tá? Aqui nós temos uma observação. As briófitas e as pteridófitas são consideradas criptógamas, como eu tinha falado antes, que não possuem flores ou estróbilos, que são as estruturas reprodutivas. As gimnospermas e as angiospermas são consideradas fanerógamas, pois possuem evidentes estruturas de reprodução, respectivamente, estróbilos e flores. Então, aqui nas angiospermas, algumas angiospermas são dioicas, tá? São plantas, então, que possuem sexos separados, e outras são monóicas. Então, na mesma planta, pode ter os dois órgãos reprodutores, ou nós podemos ter plantas, tá? Que uma vai ser feminina e outra vai ser masculina. A flor é o órgão reprodutivo da planta.
originado de uma série de modificações das folhas. Pode apresentar as seguintes partes: o pedúnculo, receptáculo, o cálice, conjunto de sépalas, a corola, que é o conjunto de pétalas, os estames, que são os órgãos masculinos, androceu, e os carpelos, que são os órgãos femininos, gineceu. Nós vamos dar uma pausa aqui e no segundo vídeo a gente continua.